Muito bem, crianças, jovens, o que vamos estudar hoje? Vocês prestaram atenção ontem, quando foi anunciado o tema? Sim? O que foi? Sobre drogas, entre outras coisas, né? Eu dividi em três tópicos que fazem parte desse mesmo tema, que é álcool, que na verdade é uma droga também, drogas de forma geral, e em consequência, muitas vezes, imoralidade. Então vamos ver um pouco, primeiro, o que são drogas. Eu dividi essa palestra basicamente em duas partes. Nós vamos ver um pouquinho o que essas coisas são, o que causam, qual que são os motivos para as pessoas utilizarem. E depois vamos ver se na Bíblia também tem drogas. E vocês vão se surpreender que tem. Deus fala sobre isso. Não é um assunto novo, não é algo do nosso século. As crianças na época da Bíblia tiveram contato com isso, assim como vocês, quase em todas as escolas hoje, certo? Todo mundo já ouviu falar disso, né? Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre essas três coisas. Primeiro, o que são drogas? E agora eu vou dar umas definições que são talvez um pouco científicas, mas vocês prestem bem atenção, vão entender. Drogas não é apenas aquelas drogas ruins, bem ruins que a gente ouve falar, mas drogas são todas as substâncias que podem ser da natureza, naturais, uma planta, por exemplo, um suco, ou sintéticas. Sintética é tudo que é feito em laboratório, que não aparece na natureza, que é feito artificialmente. Drogas são substâncias que causam alguma alteração no funcionamento do organismo, que fazem com o teu organismo humano, teu corpo humano, não funcione mais de forma fluente, natural. A droga influencia e causa alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser bom, pode ser benéfico, como pode ser ruim. Essas alterações, aquilo que muda no seu corpo, depende do tipo da droga. Cada tipo de droga tem outros efeitos. Também da quantidade, às vezes uma quantidade mínima de alguma coisa altamente venenosa pode ser benéfico. Por exemplo, existe uma medicação para coração, chama-se digitoxina. A palavra já diz que é tóxico. Eu conheço essa planta lá na Alemanha, ela cresce no campo. Qualquer criança consegue pegar ela se quiser. Só que se você comer ela, melhor você ir de foguete para o hospital, porque senão você vai morrer. Agora, quando eles fazem um remédio daquilo, com uma quantidade bem pequena, aí é bom para coração. Então, depende do tipo da droga, depende da quantidade que você utiliza e também de suas características pessoais. Cada organismo é diferente. Por isso, por exemplo, uma pessoa mais gorda como eu, e algumas coisas de remédios precisa de uma quantidade maior do que pessoas magrinhas. Uma criança precisa menos do que um adulto. Então, o que nós aprendemos aqui? Que são drogas? Uma substância que altera o teu organismo, o funcionamento dele, e essas alterações, o tipo de alteração depende de três coisas essencialmente: do tipo da droga que você ingere, da quantidade dela e de suas próprias características do seu próprio organismo. É óbvio que tudo isso é bem curtinho, resumido, para vocês pegarem e entenderem a essência daquilo que acontece quando você usa drogas. O que são drogas? E agora falamos de diversos tipos de drogas. Como falei, droga não é só aquilo que o drogado toma. Droga é um medicamento, por exemplo. Quem sabe uma outra palavra que descrevia antigamente, e até em parte hoje, uma farmácia? Drogaria. Por quê? Porque vende drogas. Drogas que são, em parte, lícitas, que são boas.
dependendo, mas não ingere de qualquer jeito. Açúcar é uma droga. Impressionou muito as crianças lá em Moçambique. Mas você sabe que existem estudos científicos que o açúcar faz a pessoa tão dependente dele quanto a maconha. Só que os efeitos são diferentes. Mas a dependência química é a mesma. E por isso, quando o bebê nasce e pela primeira vez tem açúcar na boca, ela vai fazer o quê? Ela gosta? Quem já viu? Não gosta, ela normalmente cospe. Depois de um tempo, quando acostuma, aí vai ficar gostando. Por quê? Porque vicia, que é uma droga. Muito bem. Isso é o perigo para nós diabéticos, Johnny. A gente, de certa forma, viciou no açúcar. Entre outras coisas. Não é a única causa, obviamente, né? Bom, álcool. Isso já é mais claro. Álcool também é uma droga. Também vicia com o tempo se você aumenta a quantidade para uma quantidade viciante. Viciar quer dizer o quê? Que você depende daquilo e precisa sempre, né? Fumar também é droga. Também vicia. Tem diversos tipos de fumo. Tem o cigarro, tem charuto, tem cachimbo e tem também o narguilé, que é bastante famoso hoje em dia, né? Em outros lugares se chama xixa, é a mesma coisa. Tem vários nomes, dependendo de onde que veio. E também maconha, por exemplo, cannabis, é uma droga, mas depende da quantidade e de que parte da planta que você consome, como falamos lá no início. Tem remédios feitos a partir de cannabis. Por exemplo, um óleo de cannabis. E aquele óleo não é viciante, ao ponto da própria droga processada, feita para fumar. Então, vários tipos de drogas. E quase todas vocês já ouviram falar. Agora ouviram falar de uma nova, do açúcar. Quais são os efeitos que drogas têm? O que vocês acham? Vai ficar maluco? Pode ser. Doido? Pode ser, sim. Alteração de pessoa. Aí já estamos nos resultados. Muito bom. Mas também vamos chegar lá. Caleb. Controle do corpo muda, né? Fica diferente. Às vezes a gente não consegue mais controlar o corpo. Muito bem. Aqui temos algumas coisas. Vocês conhecem esse lugar? Então, às vezes, o efeito da droga te faz doente. Aí você precisa correr para o hospital. Ser tratado ali. Mas também, ali te dão outras drogas que daí são benéficas, que te fazem ser curado, ou melhorar, pelo menos. A maioria das drogas de farmácia não cura ninguém, só melhora os sintomas. A droga pode fazer com que você perde o controle. Caleb, ó, você deita no chão, você nem sabe mais o que, deita no meio da rua. Nem pensa que pode passar um ônibus em cima, por exemplo, né? Outros efeitos. Essas meninas ali, ó, como que elas estão depressivas, não estão mais claras da cabeça. E o que vocês acham que quando uma menina assim, nesse estado, está na rua? O que pode tudo acontecer? Está vulnerável. Está vulnerável ao ponto de, por exemplo, alguns homens ou meninos malandros se aproveitarem dessas meninas. Aí já temos de novo um resultado. A imoralidade, muitas vezes, é consequência disso. A droga traz isso consigo. Então, todo tipo de pecado pode ser resultado de drogas. Por quê? Porque nesse estado, tampouco está mais controlando a si mesmo direito. Esse cara ali, ó, ele parece que está gostando bastante, não está? Está até alegre.
Então, dependendo do tipo da droga, um primeiro momento até você pode se sentir mais alegre do que normal. Mas o que acontece se ele exagera na dose? Não tem mais controle nenhum. Se ele exagera bastante, ele pode até morrer. E quem que quer que as pessoas morrem? O diabo. Porque ele não quer que esse cara ouve do evangelho. Ele prefere que esse cara morre. Porque daí ele é do diabo para sempre. Vai para o inferno. Então, isso também é um resultado da droga, né? Outros efeitos. Agora vamos descrever isso um pouco mais científico de novo. Vimos algumas imagens. E tem outras imagens muito mais fortes. Mas a droga, ela pode ter um efeito depressora. Depressora quer dizer que o seu cérebro trabalha mais devagar, menos. Diminui a atividade cerebral. Por exemplo, o álcool tem esse efeito, calmantes, que às vezes as pessoas até precisam tomar. Remédios para dormir, coisas que você inala, muitas vezes tem esse efeito também depressora, diminui a atividade do seu cérebro e pode levar até a depressão. Por isso, por exemplo, quando o motorista ingere álcool e ele vê um sinal vermelho, ele precisa muito mais tempo para realizar que aquele sinal é vermelho do que uma pessoa normal. Por isso, não pode beber quando dirige. É uma lei até. Por quê? Porque a pessoa não reage mais rapidamente. E aí passa uma criança na rua e aquele motorista alcoolizado passa por cima, porque ele viu tarde demais. E aí ele demora mais tempo ainda para achar o pedal do freio, e até que ele freou já aconteceu o acidente, o desastre, né? Mas é por causa desse efeito depressora da droga. Outras drogas fazem o efeito contrário, estimulam. Eles aumentam, aceleram o seu cérebro. Tá trabalhando tudo mais rápido ali em cima. Para algumas coisas até pode ser bom, né? Mas nem sempre. Entre essas drogas que têm esse efeito estimulante, é, por exemplo, a cocaína. Ou também anfetaminas, que são remédios para emagrecer. Eles aceleram, inclusive, o seu organismo, o metabolismo. Aí você emagrece, queima mais rápido a gordura, vamos traduzir para a linguagem de criança. Né? Quando alguém é gordo, toma isso, queima a gordura, mas também a cafeína. Por isso, pessoas que não estão acostumadas a tomar café, eles querem tomar um cafezinho de manhã para acordar. Ah, eu preciso de um café para acordar. Por quê? Porque estimula. A nicotina que está no fumo também tem esse efeito. Mas também duas coisas, como a teofilina e a teobromina, que estão presentes no chamate, no chimarrão. Chimarrão não faz mal nenhum, né? Mas é estimulante, é uma droga de certa maneira. Só que não é uma droga forte. Tem um efeito que é passageiro e a gente não fica doido por causa disso. Mas a gente tem que saber que existe isso. Mas não só no chá mate, no chá preto do mesmo jeito. Chá verde também. Chá branco também. Tudo que é a partir daquela planta de chá. E outras coisas mais. E são outras drogas, têm um efeito perturbadora. Perturba a pessoa. Altera a percepção da realidade. O que significa isso? Você está aqui dentro desse salão e tem a tela na sua frente, mas você vê um elefante. Por quê? Porque a droga muda, altera a sua percepção da realidade. Você vê outra coisa, percebe outra coisa do que a realidade é. E esse que é um dos grandes perigos também da droga, porque é uma das coisas que as pessoas procuram. Muita gente quer fugir da realidade. Que vivem na pechincha, vivem em situações difíceis, pessoas ricas que têm depressão, eles querem fugir de sua realidade e aí a droga não está longe. Na minha época de escola, por exemplo, os alunos que mais consumavam drogas não eram os pobres, eram os filhos de papai.
que não tinham nada para fazer na vida e queriam fugir de sua realidade. Aí se enfiavam nas drogas. Fazendo com que o quê? O cérebro trabalhe fora do padrão normal. Ele não está acelerando, não está diminuindo, mas ele muda totalmente. A maconha tem esse efeito. LSD, êxtase, crack e outras coisas piores. E cada vez mais as pessoas inventam outras drogas. E geralmente são piores do que as anteriores. Mas por que que as pessoas usam drogas? Já falamos um pouco sobre isso também. Primeiro, nós temos todos nós, você e eu, temos necessidades. Necessidade de quê? Nós queremos sentir amor. Nós temos necessidade de alegria. São necessidades essenciais do ser humano. O ser humano precisa de amor, precisa de alegria. O ser humano quer tranquilidade. O ser humano quer resolver os seus problemas, não apenas os problemas da matemática na escola, mas problemas da vida. Se você está desempregado e está procurando um trabalho, realmente procurando, é um problema para você. E esse problema pode se tornar tão grande que se foge para a droga. E por isso, porque temos essas necessidades, e talvez também outras mais, se vocês querem, vocês podem em casa continuar a lista. Por isso queremos alguma coisa. Queremos o quê? Alterar o nosso humor. Já que estou triste, irritado, então eu quero ficar alegre, eu quero alterar o meu humor do momento. Ou, se eu estou me sentindo odiado, sozinho, enfiado no canto, ninguém me quer. E às vezes nós imaginamos essas situações, que nem sempre são reais. E a gente imagina tanto que para mim, para você, se torna no nosso cérebro uma realidade. A gente se autoconvence de coisas que na realidade nem existem. E aí outras pessoas ao nosso redor, muitas vezes, não compreendem isso. Eles acham, por que ela ou ele está tão doido assim? Não existe nada daquilo que está dizendo. Bom, mas daí, se isso acontece, queremos ter outras percepções, outras sensações, outros sentimentos. A gente quer, por exemplo, daí amor e alegria e outras coisas positivas. Queremos, se temos problemas, esquecer dos problemas. Porque se eu esqueço do problema, por um momento ele não existe mais, então naquele momento eu não preciso me ocupar com ele, não preciso resolver ele. Posso empurrar com a barriga. Então, são necessidades que nós temos e a gente tenta suprir essas necessidades de alguma forma. E o ser humano que não tem Deus tenta suprir essas necessidades de qualquer e todo tipo. Também pessoas religiosas tentam suprir essas necessidades. Aí vai para a igreja, acende uma vela, fica lá carregando cruz de São Paulo até Aparecida do Norte, coisa semelhante. Certas épocas você vê isso lá, na rodovia, as pessoas estão andando ao lado da rodovia carregando cruz. Não resolve no fundo nada, mas mostra que o ser humano tem necessidades, sabe dessas necessidades e tenta resolver de alguma maneira. E algumas pessoas se utilizam então das drogas para resolver. E agora falamos realmente das drogas ruins. Aquelas drogas que alteram, que fazem danos ao cérebro, por exemplo. E se você continua utilizando uma droga que muda o seu cérebro, que mexe ali, naturalmente, ao longo do tempo, vai ter danos no cérebro. O cérebro não vai aguentar isso para sempre. É como uma mulher que na cozinha utiliza todo dia um produto para lavar as mãos, em algum momento, de repente, a pele começa a reagir. Eu conheço alguma irmã, ela tem problema na pele da mão. Não é necessariamente dito que é por causa daqueles produtos, mas pode ser uma consequência. Outros já fica a pele bem mais fina, fica sensível, se machuca com qualquer coisa.
Por quê? Porque usou produtos durante um longo espaço de tempo que agridem a pele. E a mesma coisa acontece ali dentro, no cérebro. Danos ao cérebro. Outras drogas que fazem esses danos ao cérebro, eu vou ler de novo, Mauro não vai ficar sem a letra. Matam células. Seu cérebro tem muitas células. E aí, de novo, alguma coisa para nós, Johnny? Se o nível de açúcar cai abaixo de 70, mata 10 mil células em cada baixada dessas. Por isso, não deve ficar abaixo. É até mais perigoso do que a glicose subir. Cada descida, 10 mil células mortas aqui em cima. E elas não se renovam tão fácil. E aí, o quê? Com o tempo, ficamos mais bobos. Por isso, alguém falou aqui, fica doido. O álcool também tem esse efeito. Se uma pessoa é alcoólatra, com o tempo, o cérebro fica danificado e você percebe que a pessoa não pensa mais normal, que não pensa como, não tem mais lógica como uma pessoa normal, né? É porque falta coisa aqui, que o álcool matou. Perdemos, portanto, até mesmo a inteligência. E o resultado, se você fica menos inteligente, é o quê? Você vai ficar pior na escola. Você vai ter menos chance, então, de ter um bom trabalho. Porque aí você chega lá para fazer a sua entrevista, você fala bobagem. Você tem um teste de trabalho e não sabe responder. Não é porque você era tão bobo assim. É porque, de repente, você utilizou drogas, qualquer tipo que seja, e teve alguma piora em algum lugar do seu corpo. Então, podem ser consequências de utilização de drogas. Não estamos falando agora de outros quadros. Nem todos nós temos a mesma inteligência natural por Deus, dado por Deus. Também isso influencia. Estamos falando agora somente de pessoas que fazem já uso de drogas. Como uma alerta para vocês de saberem se eu cair nessa, se eu vou aceitar uma balinha de uma pessoa desconhecida, por exemplo, e ali tem droga dentro, e pode acontecer, e você fica dependente daquilo, você vai querer sempre, pode acontecer tudo isso. E acho que isso é algo que ninguém de vocês quer. Então, cuidado. Se a gente tem um trabalho não tão bom em decorrência do uso da droga, o salário também não vai ser muito bom. É pior. E você não vai conseguir subir. E se o salário é muito ruim, o que tem? Menos comida na mesa. Então, influencia direto, o consumo de droga influencia direto na sua qualidade de vida. No seu dia a dia. Se manifesta no seu prato no café da manhã. Então, cuidado com essas coisas. Não aceitem nada que é oferecido na escola. Só aquilo que a mamãe deu, ou o papai colocou. Certo? Prometido? Tá bom. Além disso, as drogas causam dependência. Dependência, precisamos cada vez mais, com mais frequência. Primeiro, talvez uma vez por semana, depois 2 vezes, 3 vezes, até cada dia, e várias vezes por dia. Então, você precisa também arrumar essas drogas de algum jeito. E você acha que um jovem de 15 anos na escola, por exemplo, que caiu em algum tipo de drogas, mesmo que seja álcool, que hoje é muito comum nessa idade já, ou até antes, nas festas por ali, de colegas de vocês, como que eles arrumam esse dinheiro? Se não tem uma mesada boa, o que eles vão fazer? Começar a roubar. É natural. Não é porque o cara quer roubar, ou que ele é tão ruim que ele quer roubar. Ele está precisando daquilo. Como ele não tem fonte de renda, ele começa a roubar para vender. Precisa de dinheiro, começa então a mentir, a roubar, a brigar e até mesmo a matar às vezes. E cometer outros crimes mais. Então, tudo isso pode ser consequência do uso de drogas. Então, vocês veem que uma coisa pequena
que de repente vou só experimentar, pode levar a todas essas consequências e outras mais. Então, nem experimentar, certo? E vale para os adultos também. E, em consequência, muitas vezes, principalmente nas meninas, vem a prostituição. Porque aí acham um jeito fácil de fazer dinheiro. Um jeito que é sem roubar, que diante da lei não é crime, e que aparentemente é fácil. Mas isso vai destruir você ainda mais. Muito mais. Porque se isso acontece, e agora estou falando a vocês, meninas, e não as somente de 23 anos, também as menores. Depois você não vai saber mais o que é amor verdadeiro, por exemplo. Você não vai ter mais percepção da realidade tão pouco. Se torna como se fosse uma segunda droga que você coloca em cima. Em última instância, a droga te leva à morte. Se uma pessoa realmente é crente, tem o Senhor Jesus como Salvador, não é isento de cair nessas coisas. Não podemos pensar assim, porque é um crente, esses perigos todos não existem. Existem do mesmo jeito. A única diferença é que no caso de um crente, pode levar à morte física, e no caso de um incrédulo, à morte física e à morte espiritual eterna. Mas é perigoso igual. Te leva para longe de Deus. E afastamento de Deus, a Bíblia compara à morte. Espiritualmente falando. Agora vamos ver, segunda parte, o que Deus fala a respeito disso. Falei no início, vamos ver se na Bíblia tem drogas. E aí vamos abrir um trecho. Eu vou ver ali, Provérbios 23, versículos 29 a 35. Vamos abrir, ou vocês podem abrir as Bíblias, seria bom abrir. Provérbios 23, 29 a 35. Todo mundo achou? Eu vou voltar para trás e deixar versículo por versículo em aberto agora só. Provérbios 23. Provérbios é depois de Salmos. Todo mundo achou? Joia. Então lá. Versículo 29. E atentem para as palavras que sublinhei. Para quem os pesares. Pesar é um problema, de repente. Para quem as pelejas, as brigas. Para quem as queixas, as muitas murmurações. Para quem as feridas sem causa. Uma ferida que não tem motivo de ter acontecido. Para quem os olhos vermelhos. Olho vermelho não tem só na fotografia. Tem na vida real, às vezes, também. Pesares, pelejas ou brigas, queixas, feridas sem causa, olhos vermelhos. Vocês conseguem ligar essas coisas ao uso de drogas? Já viram quando alguém é bebão da Silva? Que o olho dele muda? E às vezes ele começa a se ferir sem motivo, ou porque ele cai, ou por ele se machucar a si mesmo. Depois que ele acordar no outro dia, ele tem pesares. O consumo do álcool às vezes leva a brigas no bar. Então a pergunta aqui é, para quem são essas coisas? Quais que são as pessoas que têm mais chance de terem todos esses efeitos em suas vidas? Vamos ver o que Deus diz. Para os que se demoram perto do vinho, versículo 30. Para os que andam buscando vinho misturado. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Na época da Bíblia, o consumo de álcool se restringia geralmente a vinho. No Egito também já havia cerveja. Nas tribos germânicas também. Ou vinho misturado.
Tomava-se vinho e misturava outras substâncias no meio, justamente como droga, como as pessoas hoje utilizam as drogas. Então, aqueles que usam de álcool, que usam de outras drogas, traduzindo esse versículo para nós hoje, tem todos esses resultados na vida. Por isso, o alerta que Deus nos dá, quando aquilo se mostra vermelho, uma linguagem aqui poética, Deus quer dizer com isso, não quando o vinho está vermelho no copo, ele sempre vai estar vermelho. Mas quando ele tem uma atração muito forte para você, porque é tão bonito, tão gostoso, eu preciso disso agora. Aí ele diz, ó, cuidado, desvia o olho, não olha nem para lá, porque não vai ficar em uma taça, nem duas, porque você tem tanta vontade que ele resplandece, tão suave. Você vai querer uma garrafa inteira, duas, ou em termos de outras drogas, sempre mais e mais. Então, desviar no primeiro momento é uma orientação que Deus dá quanto a isso. Por quê? Porque no fim, e Deus vai falar agora de novo sobre efeitos e resultados do consumo dessas drogas, no fim, picará como a cobra. O que acontece se uma jararaca te pica? Fala, Caleb. Você vai ficar envenenado e esse ficar envenenado leva à morte. Se não tiver um antídoto bem perto, leva à morte. Como o basilisco, que também é um bicho venenoso, morderá. Vai te morder. Os teus olhos olharão o quê? Não para o vinho, mas sim, o que diz ali? Para mulheres estranhas. Então, qual que é uma das consequências do uso de drogas que vimos antes, que a palavra de Deus fala? Prostituição. Não é uma coisa lá do outro mundo. Lá em Provérbios já falava. Há muito mais que 1000 anos atrás. E o teu coração, primeiro o coração, ó, tem efeito lá dentro também. Falará o quê? Perversidades, bobagens, coisas ruins, palavrões, tudo isso. E se isso está lá dentro, do que o coração está cheio, o que transborda? A boca. Depois você vai falando isso. E se você fala isso para as pessoas, eu sou seu bobalhão aí. O que vai acontecer no bar? Se o outro também está chapado? Briga. E a briga pode levar a essas coisas todas de novo. Feridas sem causa, etc. Viu como que a palavra de Deus é atual? Versículos 34 e 35. Serás como o que se deita no meio do mar, e como aquele que jaz no topo do mastro. Isso é um pouco difícil de entender. Mas se você já viu um navio, aqui é até mais fácil, porque Porto Alegre é perto do mar, tem aqueles navios à vela, ou os barquinhos à vela. Tem o mastro. Se você deita lá em cima no mastro, faz uma caminha lá, e o navio anda pelas ondas, o que vai acontecer? Vai cair. Se você não se amarrar lá em cima, e se você se amarrar, vai chacoalhar muito mais lá em cima do que embaixo. Então vai fazer mal. Aquele que deita no meio do mar também vai morrer em algum momento, mesmo que ele seja um bom nadador. Em algum momento não aguenta mais. E daí você se dá conta, de repente, desses resultados. Espancaram-me e não me doeu. Já ouviu falar que quem toma droga perde os sentimentos? Pega uma faca, rasga o braço, nem dói, porque está chapado totalmente, não percebe isso. E a palavra de Deus já fala sobre isso. Bateram-me e nem senti. Estão na maior briga e continuam e continuam. Quando despertarei, aí você vê as necessidades de novo do ser humano. Quando ele se dá conta que tudo isso é ruim, que ele não consegue escapar de lá, ele entra em depressão. Ele faz essas perguntas. Quando finalmente eu vou sair dessa vida? Porque não é assim que a maioria dessas pessoas querem ficar naquela vida. Continuam por causa do efeito da droga, que faz ficar ali. E por detrás, em última instância, é Satanás que quer que você fique ali.
Aí o quê? A pessoa sem Deus vai fazer o quê? Quando despertarei, é melhor não despertar. Melhor não ficar sóbrio. Porque aí vem todos os problemas de novo. Então, beberei outra vez. E é o que a pessoa acostumada à droga faz. Volta de novo à droga, se enfia outra vez. Mas tem mais uma passagem bíblica que fala sobre isso. Isaías 5, versículos 11 a 14. Também precisamos abrir agora. Vou esperar até que todos vocês tenham aberto a Bíblia em Isaías 5. Isaías vem depois de Provérbios um pouco. Capítulo 5, versículos 11 a 14. Lembrem-se de novo que na época bíblica, poucas drogas eram conhecidas, não era tanta coisa quanto hoje, mas já existiam. Então, geralmente, a palavra de Deus, quando fala sobre esse tema, utiliza como exemplo a bebida. E aqui de novo, Isaías 5:11, versículos 11 a 14. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Aí temos aquela pessoa que já está tão acostumada que ao invés de querer um café com pão e mortadela de manhã, ou alguma fruta, ou seja, o que for, quer bebida. E faz o quê? Continua até a noite. Quando você passa lá no bar, ele já não está nem mais ficando em pé, mas continua para dentro. Até de noite. Até que o vinho os esquente. E se isso acontece no inverno, em países frios, ou até mesmo aqui no Brasil, nos lugares mais altos, ele fica morrendo de frio. Morrendo literalmente. Por quê? Porque ele se autoilude por meio do vinho que o corpo está quente. Na verdade, não está quente. Ficou sem sentidos de novo. Mas o quê? Harpas e alaúdes são instrumentos musicais. Música, tamboris e gaitas, mesma coisa. E vinho há nos seus banquetes. Já perceberam que muitas vezes vinho e músicas loucas vão em conjunto também? Não é novidade. Na época de Isaías já tinha. Era igual hoje. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. E é isso que o diabo quer. Ele quer desviar o teu olhar, a tua atenção de Deus. Ele não quer que você se ocupe com a salvação da sua alma. Ele quer que você fique lá, doidinho da Silva, usando drogas para fugir dessa realidade. Mas o Senhor não quer isso. O que é melhor? Ficar louco de bebida ou de ir para a natureza e ver as coisas maravilhosas que Deus fez e faz? A segunda coisa, mas o diabo não quer. Portanto, agora vem de novo algumas sequências. O meu povo, você pode colocar a pessoa também, será levado cativo. Fica preso naquilo. Não é necessariamente um cativeiro de prisão na delegacia. Mas a droga faz você ficar preso nela mesma. Por quê? Por falta de entendimento. E os seus nobres, os ricos não estão fora disso. Terão fome, porque gasta tudo que tem na droga. E a sua multidão se secará de sede. Sede até mesmo espiritual. E as pessoas têm isso. E aí tentam saciar essa sede com mais droga, e mais festa. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, sem medida, e para lá descerão. Se não chegam em algum momento a cair em si, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, o destino é o inferno. E é lá que o diabo quer ter as pessoas. Então, algumas pessoas ele consegue levar ali sem o uso de drogas. E para outras, ele se utiliza da droga. E aquele que já é salvo, ele não quer que você seja uma honra para o Senhor. Ele não quer que você seja um testemunho aqui, que fale a mais pessoas do Senhor. Então, vamos tentar induzir essas crianças na escola a um uso de droga, para ela cair em tudo isso,
Bom, vai ser salva, mas pelo menos não vai falar para outros. O inferno como destino final. Então, Isaías 5. Outra passagem que fala sobre drogas. E aí podemos ir para o Novo Testamento. Gálatas 5, versículos 19 a 21. Todos vocês provavelmente já leram, já conhecem. Também os mais adultos, principalmente. Vamos abrir Gálatas 5, versículos 19 a 21. Nesses versículos temos muitas coisas mencionadas, ruins, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, agora vem uma lista toda: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas ou brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, poderia ter inclusive colocado ainda uma azulzão embaixo também, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Temos ali a consequência final para uma pessoa incrédula, e as obras da carne deveriam se manifestar somente nos incrédulos e não nos crentes, porque nós temos o Senhor Jesus e a vida de Deus, e essa vida não quer cometer essas coisas. A vida de Deus, ela quer agradar a Deus. Só que às vezes também como crente, a gente se esquece que tem essa nova vida e fica vivendo a antiga. Mas para a pessoa do mundo, para o incrédulo, ele não herda o reino de Deus, ele não vai para o céu. Mas dentro dessa lista, e por isso eu estou mostrando ela, tem duas ou até mesmo três coisas que também têm uma referência, uma conotação de droga. Primeiro, feitiçaria. A palavra no grego é farmakeia. Farmakeia são drogas. Literalmente drogas. Não sei por que traduziram feitiçaria. Mas a palavra no original ali faz referência direto a substâncias químicas vendidas na farmácia. Farmacêuticas. Drogas. Bebedices. Já vimos que o álcool é uma droga e que leva em seus excessos a um monte de coisa. E a mesma coisa, glutonaria. Glutonaria é comer além daquilo que deve. Já comi 3 desses negocinhos gostosos ali, porque é tão gostoso, eu vou comer 4, 5, 6. Vou ficar naquilo. É glutonaria. O seu corpo não precisa, na verdade. A realidade é outra. Só que tem substâncias dentro dessa comida que te faz, e aí depende de cada organismo, de novo, cada pessoa é diferente. Se não controlamos aquilo, o que faz? As substâncias dentro do pão, dentro da linguiça, dentro do salsichão, fazem com que o meu corpo queira cada vez mais. E aí eu perco o controle, é também uma droga. E pode até levar à morte. Por quê? A barriga fica crescendo, a gordura fica crescendo nos lugares errados. Em última instância, isso é tudo nocivo para o nosso corpo. Leva a doenças. Então, nós vemos que a Bíblia, sim, fala sobre drogas. Em vários lugares. E de forma até bastante clara. Talvez vocês nunca acharam essas passagens. Que raras vezes a gente fica procurando lá em Isaías 5, por exemplo, né? Muito bem. Mas agora todo esse complexo, esse tema, ele tem solução? Sim. Qual que é a solução? As drogas, vimos, aprisionam, fazem você preso e danificam ao longo do tempo. Destrói e mata. Tudo aquilo que Satanás quer. Mata o quê? O corpo. Mata a alma. Mata o espírito. Tudo o que Satanás quer. Mata, portanto, todo ser humano. É o efeito final. Agora precisamos da solução para esse problema. Nós vimos que ele tem inúmeras causas, mas se resume naquilo que acabamos de ver. Precisamos ser libertos, portanto. Um preso que é preso,
precisa de libertação para mudar o seu estado. O drogado, o glutão, o beberrão, ele precisa de ser liberto daquele vício. Como que isso acontece, ou pode acontecer, tem uma pessoa na Bíblia que fala sobre isso, em Mateus 11, versículos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Quem que é a pessoa que está falando nesse capítulo e nesses versículos? O Senhor Jesus. O Davi, ele tem uma vantagem incrível ali. Ele tem essa Bíblia com letras vermelhas. Então é ruim. Tudo que é vermelho é o Senhor Jesus que falou, né? Não precisa nem pensar para responder. Muito bem. O que o Senhor Jesus fala? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos vocês que têm cansaço, que não querem ficar mais naquele estado em que vocês estão. Todos vocês que têm depressão, e agora abrindo um parênteses, depressão nem sempre é consequência de droga e não é coisa só para incrédulo. E tem pessoas que falam essa bobagem. Não, se alguém é depressivo, é incrédulo, só para esses. Você não pode ficar depressivo como cristão. Acontece também. Tem outras causas às vezes. Também essas causas têm solução e a solução é a mesma. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Está preso? Então vem para mim, eu tenho poder maior do que tudo aquilo que te prende. Eu vou te libertar. Mas precisa vir. Precisa se chegar a mim, ao Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso poderíamos sublinhar para os crentes que estão dentro desses estados também. Depressão, etc. Vamos aprender do Senhor Jesus. Às vezes é preciso isso. E aí, vinde a mim, eu vos aliviarei, encontrareis descanso. Todas aquelas necessidades das quais falamos lá no início, que o ser humano tem, o Senhor Jesus tem poder, capacidade, recursos para saciar. Não precisa de álcool, de crack, de droga, de maconha, não precisa de nada disso. Vimos que aquilo não resolve, que até piora cada vez mais. Mas o Senhor Jesus tem todos os recursos para te dar alívio, para te libertar, para te deixar achar descanso, tranquilidade, sossego. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, se você aceitar Ele como teu Salvador, segue após Ele, Ele não vai te jogar na rua. Ele não vai te deixar pegar uma faca na cozinha para te machucar a si mesmo. Nada disso. E dentro desse complexo de drogas, essa noite até eu pensei, eu poderia ter colocado outras coisas mais. Sabe o quê? Não é uma substância nem natural, é uma substância sintética que, pelo mau uso, altera o ser humano. Para o bem, para o mal, mas altera. Internet, por exemplo. Tudo aquilo que as drogas fazem, se a gente não vigia com esses aparelhos e com a rede em si, redes sociais, internet de forma geral, pode ser muito bem utilizado, mas se não vigiamos, os algoritmos lá do YouTube, etc., vão apresentar cada vez coisas piores para você. Colocou lá o termo droga na busca, nos próximos dias você vai receber informações sobre drogas. Colocou coisas piores, vai te sugerir coisas piores, em forma de imagens, em forma de palavras, em forma de músicas, para te envolver nisso. E os resultados no consumo constante daquilo são os mesmos de utilizar uma substância química e ingerir uma droga. Então o diabo é muito astuto. Ele se utiliza de diversas formas. Tem muitas pessoas que dizem, droga eu sei que é ruim, vou me manter longe. Mas aí vem o dedinho, clique.
E já aconteceu. E ao longo do tempo, o resultado igual. Mas o Senhor Jesus diz: vinde a mim, eu vos aliviarei, e encontrareis descanso. Não é isso que todos queremos? Então vamos ir até ele. E aquele cara lá, deitado no chão, agora ele chega até a cruz de Cristo, e aí ele consegue se levantar, ele vai ficar no meio dos salvos, e mudou totalmente o seu estado. Algo que muitas vezes nem o tratamento não consegue fazer. Não dizendo que um tratamento não é necessário, muitas vezes precisa para sair dessa dependência química, principalmente. Libertação, portanto, é a solução. E se, pois, o Filho vos libertar, o Senhor Jesus, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36.